Boa noite, Boa noite, sou Adail. eu sou a Jane, nós somos da Pastoral Familiar. Estamos aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito dessa pandemia, né? Como ver o lado bom das coisas em plena pandemia, né? Vamos começar? Pode falar. Bom, quando começou a pandemia, né, para a gente foi também um baque como para todo mundo, claro, né? A gente ficou meio sem chão, sem saber o que fazer, sem muita noção até do que estava acontecendo, né? Mas a gente começou depois a tentar levar as coisas na leveza, né? Não se apavorar, não se desesperar, até porque a gente achava que era uma coisa que ia passar, e logo, né? Mas já vão mais de 4 meses, né, aí na situação. Então, o que a gente fez? A gente começou a se readaptar, né? Começamos a assistir vídeos falando sobre a pandemia, né? Não sobre a pandemia exatamente, mas sobre como a gente sair dessa, como a gente se reinventar, se transformar, né? E como a gente acompanhar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi definir um horário para ver as notícias, né? Mas não ficar o tempo todo ligado nisso. Porque cada vez que a gente ligava a TV, a gente só via falar nisso, né? E só números de mortes, e só coisas ruins e tudo, e aquilo ali ia sendo ruim para a gente, né? Tanto para a gente quanto para os nossos filhos. E nós começamos a perceber isso e começamos a tirar um pouco, né? Então a gente escolhia um horário, via jornal só à noite, né? Procurava se inteirar de outras coisas. É, Como a gente começou, né? Os meninos começaram a não estar mais na escola, né? Fechou tudo. O Adail também ficou até um certo tempo, né, amor? Ficou quanto tempo trabalhando? Ficou um mês e meio mais ou menos home office, né? Mas depois voltei. Enquanto então a gente ia se adaptando aos pouquinhos, né? Só que o nosso pensamento era esse, era de não se desesperar, né? E eu, né, da minha parte, eu já trabalhava, né, há algum tempo como autônoma e em home office, né? Na verdade, eu estava um ano praticamente me adaptando um ano não, 2 anos, eu acho, já me adaptando ao home office, né? Então, quando eu estava começando a me adaptar, veio a pandemia, né? Aí deu aquele medo, né? De, ai meu Deus, tudo vai parar. E aí eu comecei a assistir muitos treinamentos, né, da empresa que eu trabalho, assistir lives, né, que foi quando começou a onda das lives, né, e tudo, mas procurar ver, assim, as coisas boas, né, a tranquilidade de tudo que ia acontecendo. Por exemplo, as notícias que a gente via, né, era muito de morte, muito de que alguém teve doente, né, e tudo. Então, a gente procurava rezar pelas pessoas que estavam passando por isso, né, e também procurar saber o que estava acontecendo de bom, né. Depois a gente começou, acho que assim, de março para abril foi mesmo se adaptando e tentando entender o que estava acontecendo, né. Quando foi em maio, que começaram as novenas, né, de Nossa Senhora, a gente começou a pensar assim, o que a gente vai fazer, né? A gente sempre costumava fazer as novenas nas casas das pessoas, né, aí na igreja mesmo, né, sempre tinha coroação e tudo. E aí a gente pensou assim, vamos fazer o texto em família, já que nós estamos todos em casa, né? Então eu falei com a minha família, e aqui em casa a família é bem grande, sabe? Mas são casas separadas, mas todos dentro de um mesmo terreno. Então, a gente se reuniu e no começo, como não podia estar todo mundo aglomerado, né? A gente começou a fazer o terço.
a fazer o terço pelo zap, né? Pelo vídeo e tudo. Então, quando dava a hora do terço, a gente ligava o vídeo, chamava o pessoal da família e tudo, e começava a rezar, né? E assim foi indo. Durante o mês de maio todinho a gente conseguiu fazer. E isso nós não tínhamos esse costume, né? De rezar em família. Cada um rezava na sua casa, né? Rezava consigo mesmo, fazia aquela oração e tudo. Mas nunca a gente se reunia assim todos os dias, né? Quando é que a gente se reunia? Em época de festas, de aniversário, de Natal, né? Tudo. A gente sempre tem o costume em família de fazer, né? E a gente fazia uma oração, né? E às vezes rezava o texto. Então, quando foi nessa pandemia, a gente trouxe isso, né? Começamos a nos adaptar. E foi uma coisa tão interessante que nós passamos o mês todo, né? Nessa situação, rezando todos os dias e tudo, até para descontrair, porque a gente em casa direto, a gente tende muito a ficar pensando, né, as coisas, como tá tudo difícil, como é que vai ser agora, né, e tudo. E a gente estando ali em família, fazendo uma ligação, né, vendo todo mundo, a gente começou a ver que isso era bom. E começamos a fazer a oração. Ainda continuamos até hoje, né? Aí quando foi no final de maio, né, dia 31, a gente fez uma pequena coroação em casa mesmo, pegamos as crianças. Meu filho fez uma coroazinha de papel mesmo, de origami. E a gente colocou as crianças todas ali para cantar, para entregar uma flor, entregar uma coisa, fazer simulando mesmo uma coroação. Foi a coisa mais linda, né? E quando terminou, eles mesmos disseram: amanhã nós vamos rezar de novo, né? Porque já tinha terminado o mês de maio. E aí a gente pensou, por que não, né? Por que não a gente começar agora a fazer disso realmente um hábito, né? E graças a Deus, até hoje a gente está rezando todos os dias, né? Em família, quando dá aquele horário, né? Todo mundo já se prepara e a gente faz a oração. Então, esse é um lado bom, né? Que a gente começou. Esse é o lado bom, né, que a gente viu É, na pandemia, né? Antigamente a gente trabalhava, todo mundo trabalhava, cada um saía cedo para trabalhar, voltava de noite, né? A gente não se reunia porque chegava cansado todo mundo, cada um para sua casa, dormia e pronto, acabou o dia. Agora não, né? Agora a gente deu que a horinha que todo mundo a gente já se reúne, já reza junto. Então esse eu acho que foi o lado bom mesmo que a gente a pegou gente da encontrou, pandemia e né? continuou, né? E pretende continuar até. Exato. Outra coisa que foi muito boa também, né? Eu trabalhei 22 anos, mais de 20 anos, não é mais de 22, né? 20, acho que foi bem 30. Trabalhando fora, né? Numa empresa particular. E eu não vi o crescimento dos meus filhos, né? E agora na pandemia eu pude perceber, né? Como eu disse, desde 2 anos atrás eu já estava começando a trabalhar em home office e tive a oportunidade de acompanhar mais de perto o crescimento dos meus filhos, né? Eles já beirando a adolescência, né? E como esse período, né, da criança é bem crítico, né? Uma transição, então eu pensei muito nisso, sabe? Quando eu comecei a ver, a olhar que eu estava perto deles o tempo todo, né? Eu comecei a agradecer a Deus por esse momento, porque até isso a gente pôde ver que é maravilhoso, né? Como Deus é maravilhoso. Porque quando fecharam as escolas, a gente teve a oportunidade de ficar mais com eles, ficar bem pertinho mesmo, todo dia acordar com eles, né? Passar o dia todo com eles, fazer almoço, almoçar juntos, né? Tudo isso. E, de repente, as escolas começaram as aulas, né, virtuais, e eu tive a oportunidade de acompanhar essas aulas virtuais também, né, e ver como é que eles estavam indo, conhecer os professores deles, saber, até aprender também com eles, porque vez por outra, eu mesma sento ali com eles e assisto as aulas, né, o Adail não, que já voltou a trabalhar, graças a Deus, né, mas a gente está sempre mais perto, né? E eu fico em casa com eles, então tenho toda uma rotina, mas sempre ali pertinho deles, né? E assistir uma aula com eles
foi maravilhoso, né? Então, assim, tem muitas coisas que você pode ver o lado bom das coisas, você pode ver o lado bom da situação. Na verdade, eu acho que tudo, né, que acontece na vida da gente tem um propósito. E não adianta você se desesperar, né? Porque tudo isso vai passar. Então, você precisa rezar, entregar a Deus, ter paciência e ter coragem de enfrentar. Então, dessa forma, a gente consegue sempre ver as coisas de um lado positivo. Sempre tem, sempre tem. Se você começar a entender isso, você vai perceber. E realmente a gente tem que fazer um esforço para começar a ver esse lado bom das coisas. Tudo tem um lado bom. Tem um lado negativo, mas também tem um lado bom. Então, se a gente tem capacidade de olhar para o lado negativo, por que a gente também não tem a capacidade de olhar pelo lado positivo, que é muito melhor? E acredito que pelo lado positivo, a gente tem muito mais chances de aprender mais cada dia pensando por esse lado. Bom, já passou o tempo que a gente tem, né? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Um beijo para todo mundo e até mais. É isso aí, gente. Boa noite. Eu acho que a palavra-chave aí do lado bom é a gente ter fé, não perder a fé, tá? Que isso aí vai passar e a gente vai olhar para trás e vai ver que foi um tempo que a gente superou, né? Que a gente superou junto. Tá bom? Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Vamos manter o aprendizado sempre. Fique com Deus. Tchau. Tchau.